É isso mesmo, gente. Revelado, revelado, porque lá no streaming da Netflix a gente já tem uma seção que já está indicando assim: fique em dia com as suas temporadas antes da nova temporada chegar. Vou deixar o print aqui para vocês. E essa seção já consta ali com Pra Sempre no Meu Coração, ou O Meu Nome é Fará, ou seja, essa revelação junto com os capítulos até o 51 mostra que essa continuação deve estar muito, mas muito breve de chegar para a Netflix, porque a Netflix trabalha por ano, então a gente já entende, já sabe que essa segunda temporada deve chegar aí até o final do ano, né? E eles estão anunciando que as próximas temporadas estão muito breve de chegar. Mas vamos falar, cadê o resto, né? Porque depois do capítulo 51, ele te dá aquele gostinho de saber o que aconteceu com a Sureia, te dá aquelas respostas pela metade, só que existem outros 250 episódios gravados, prontos aí, e claro, dentro deles, a matriarca que todo mundo odeia e também as revelações. Então esse vídeo, a partir de agora, vai falar um pouquinho do que pode acontecer. Eu ainda não assisti a próxima temporada, foram só spoilers que eu catei por aí. Então, se você gosta de spoilers, de saber o que vai acontecer, esse vídeo é para você. Primeiro, o que a gente já sabe da segunda temporada, desses próximos episódios que estão por vir. A distribuidora global, que é a Global Agency, que é a distribuidora dessa primeira temporada, fala que a gente tem 51 capítulos na primeira temporada, 129 na segunda e 121 na terceira, o que totaliza aí 301 capítulos internacionais no total. Os 51 que estão na Netflix foram tirados dos 16 primeiros episódios turcos de Istanbul Gelin, porque as dizes originais, elas têm episódios que passam de 2 horas, então eles são picotados para o mercado internacional. Então, o que a gente viu foi só o início, né? Que é um prólogo ali e que termina no pior lugar, né? A Sureia já é a noiva da mansão, o Faruk já enfrentou a mãe e a Isma, a Ainur já entendeu que perdeu a primeira batalha. Mas a jogada mostra que essa guerra só tinha acabado de começar, porque a nova fase começa exatamente aí e o motor dela não é a sogra, é o Aden, que é o Ednin, e que é filho ali ilegítimo dessa família Boran, criado longe de toda a riqueza, e ele jura tirar dos Boran tudo o que eles têm. E ele não quer dinheiro, ele quer o sobrenome, ele quer a vingança, e aí que a novela vai mudando o caminho dela de sogra e nora para não ficar cansativo. E vira uma história de uma família que vai precisar se unir, se reunir para continuar respeitável. Então, ao lado dele entra o Garip, que é um advogado, conhece a Isma lá do passado, e foi o pai dela que impulsionou a carreira dele. Então, o detalhe é nisso tudo, né? Porque o inimigo da família vai contrastar justamente com o homem que a matriarca amou antes de casar. E a novela faz esse movimento, tira um romance entre o Garip e a Isma, e isso vai fazer a gente prender. Enquanto isso, dentro da mansão, tudo ruim mesmo. O Fikret é a primeira frente, ele sempre viveu à sombra do irmão e nunca aceitou isso. Com o casamento do Faruk, ele consegue finalmente a Ipek, por quem era apaixonado, mas ela não a ama, e isso desmonta mesmo de vez aquele caráter que ele era frágil ali, empurrado, empurrando ele para as escolhas mais difíceis. A Ipek nessa segunda temporada é a segunda nora bonita, mas podre por dentro. Ela odeia a Sureia e tem inveja de tudo que a Sureia construiu, né? O Osman, nessa nova temporada, é o mais dolorido, porque o Osman é o mais calado, é o mais sensível, que fica sempre do lado da Sureia, e para tentar esquecer um amor impossível, ele aceita se casar com uma moça que a mãe escolheu. E aí esse casamento não é romance, é uma sentença. E claro, a resposta da Bourdieu na hora da cerimônia muda tudo e provoca, claro, esse caos completo e novos personagens vão surgindo. Um outro caminho que a gente vai ver é como a Sureia, com a Sureia, porque o amor dela com o Faruk, que quase acaba num divórcio armado pela Isma, vai se fortalecendo
com a notícia do bebê, e a novela tira esse bebê dela, a Süreyya perde o primeiro filho, demora muito para se recompor, e ainda enfrenta mais dilema em torno de um possível novo bebê. Eu não encontrei informações totalmente confirmadas, também não quis assistir para não pegar muitos spoilers, mas tem algo caminhando sim nesse sentido. E aí vem um novo caminho que vai acontecendo, é que o Adnan vai aumentando a vingança dele, ficando cada vez mais intenso. Fora isso, gente, tem muita reconstrução, porque os Boran vão ter que recomeçar do zero, voltar para o lugar que pertence, com uma surpresa que vai mudar a vida deles na mansão. Então, pensamos aqui, essa família vai ter que ficar cada vez mais unida. E a novela traz um preço muito alto, porque a Isma vai estar lutando contra uma doença, vai estar destruída e pede a Süreyya que a ajude. Ou seja, ela vai ter uma conexão entre as duas muito forte. E claro, a novela consegue fazer isso. Eu acho que essa discussão sobre herança, sobre sangue, vai ser o caminho dessa nova temporada, que deve estrear aqui na Netflix até o final do ano. Ficamos na torcida. Bom, a história de Pra Sempre no Meu Coração, ela foi adaptada da vida real, baseada no livro Retorno à Vida, da psiquiatra Gülseren Bujolu, e isso explica muita coisa, porque tem o Alzheimer, tem o luto, tem a terapia, tem a culpa, então tem o caminho da vida real. A produção é da O3 Media, foi exibida na época que passava na Turquia, nas noites de sexta-feira, com um elenco muito potente, uma direção também maravilhosa. Tem um detalhe de bastidor, que a trilha é toda cantada dentro da cena, a Süreyya canta, né, que é a Asli Enver, e todo o elenco também. Então o reconhecimento veio à altura, a novela foi um sucesso. E a terceira temporada é uma temporada que divide muita gente, porque ela já mostra o futuro deles, é aquela história que anda, né, que você vai vendo o futuro deles, você vai vendo tudo acontecer. Bom, sendo direto com vocês, porque a gente tem que ser sincero para falar, de quando chega, a assessoria da Netflix confirmou que não há previsão oficial para a chegada desses novos episódios no catálogo. Então a gente tem uma data cravada, a gente não tem uma data cravada, mas a gente tem aquela sensação, aquela sessão, aliás, lá na Netflix aparecendo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Fique em dia com as séries antes da nova temporada chegar. Ou seja, para mim, confirmado, eu acredito que a nova temporada deve chegar aí em dezembro, porque vai fechar um ano de lançamento, e a Netflix trabalha com esse ciclo de um ano. Ou seja, é uma ansiedade que vai tomando conta, mas é isso, à medida que o sucesso vai chegando, que as séries turcas vão conquistando o Brasil, eles vão investindo mais, negociando melhor, para trazer mais séries em menos tempo. Então o que a gente tem que fazer quando eles lançarem é assistir, porque assim a gente contribui para o sistema e todo mundo ganha, eu, você, a Netflix, e aí eles trazem mais produções, mesmo dubladas ou não dubladas, mas cada vez mais para a gente ter acesso a esse mundo turco. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no Super Nerd Brasil, a gente atualiza tudo, todos os dias sobre filmes, séries e novelas. Quer ser membro do canal? Seja membro aqui do canal. Tamo junto e até a próxima.